já condenou 34 pessoas, senhor presidente, a 348 anos de reclusão, das mais variadas formas. Esse era um grupo bandido que assaltou a Petrobras. Portanto, aqui está a confirmação e eu tenho certeza que talvez se chegue a um número superior aí a 1000 anos de condenação entre as ações que ainda estão transcorrendo ou mais. E é merecido que seja assim. Eu quero perguntar ao senhor Paulo Roberto Costa, porque numa inquirição feita lá pelo Dr. Sérgio Moro, a página 47, o senhor diz o seguinte: quando esse grupo político foi me procurar pela primeira vez, eu estava na transportadora de gás Brasil-Bolívia. Isso foi no início de 2004. E houve um pagamento, quando eu ainda estava nessa área, devido à ação desse grupo político. O senhor até hoje, olha, eu estudo. Tem talvez esse defeito para muitos. Mas eu pesquisei tudo que o senhor falou. Eu li tudo que o senhor falou. E eu não achei para quem que o senhor pagou e por que o senhor pagou. O senhor pode me responder? Posso. Foi um pagamento, foi um contrato relativo à construção de estação de compressão para uma empresa chamada Mendes Júnior. E o dinheiro foi... O senhor lembra de valor? O senhor ainda estava na TGB? TBG. Sim. E o senhor lembra o valor? Não lembro os valores mais, mas foi para essa empresa. E aí foi o mesmo critério do 1%, 2%? Como é que era a operação, né? Eu não me recordo, Vossa Excelência, para dizer o percentual, não me recordo, mas me recordo da empresa, que foi essa empresa, que foi feito um pedido na época pelo deputado Zé Janene para ajudar essa empresa. E o senhor lembra quanto foi arrecadado pelo deputado Zé Janene na época? Não me recordo. Não lembro o valor? Não. Mas isso oportunamente se pode tentar buscar? Não, eu acho muito difícil, porque esse contato era feito diretamente pelo deputado com a empresa. Eu não participava, não tinha esse valor. Então, eu não tenho como lhe responder essa pergunta. Nesse mesmo depoimento, as palavras são suas. O juiz pergunta: o senhor pode me esclarecer as circunstâncias que o senhor assumiu esse cargo na diretoria de abastecimento? Respeitosamente, como eu estou lhe tratando, o doutor Sérgio Moro trata por senhor. Eu tenho essa contrariedade com Vossa Senhoria, porque acho que não é adequado pela situação que os senhores se encontram. O senhor diz o seguinte: as diretorias da Petrobras, isso não é neste período, mas em todos os períodos, vamos dizer assim, desde o governo Sarney para cá, as palavras são suas, sempre foram com indicações políticas. Não se chegava à diretoria da Petrobras se não tivesse apoio político. E aí o senhor começa a relatar, o senhor foi procurado pelos dois agentes políticos do PP, o líder, José Janene, e o presidente Pedro Correia. O senhor confirma depois que o senhor recebeu os dois. Muito bem. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quem é que lhe indicou politicamente para o gasoduto Brasil-Bolívia? Eu já dei essa declaração. Na época eu fui indicado, não foi politicamente, eu fui indicado pelo diretor da área de gás da Petrobras na época, chamado Hildo Sauer. Eu não conhecia o Janene nessa época, que eu fui indicado para o TBG. Quem me indicou foi uma indicação técnica pelo diretor Hildo Sauer, que me chamou na sala dele e me convidou para assumir a TBG. E isso depois foi referendado pela diretoria executiva da Petrobras e pelo Conselho? Não, esse assunto não ia para o Conselho da Petrobras. Ficava limitado à diretoria executiva? Correto. E na época era presidente? Na época era o presidente José Eduardo Dutra. O mesmo que saiu da Petrobras para ser secretário em Aracaju, na época do mensalão. Eu lembro bem porque eu estava lá. Eu fico aqui procurando entender isso tudo. Como que o... Já está em tempo de liderança, deputado Rony. Já estou?
Vossa Excelência, ele tem mais alguma indagação? Se tiver, essa presidência será... Não, presidente. Eu fico pensando aqui, senhor Paulo Roberto Costa, e não entendo. O senhor diz que não há nenhuma outra circunstância política. Agora, na minha opinião, o senhor está protegendo alguém desde o início. E para mim, esse alguém é algo muito importante para o senhor e para a sua subida na Petrobras. Por que eu digo isso para o senhor? E agora eu não estou mais lhe perguntando, porque no tempo de líder eu tenho que fazer o raciocínio. Eu fui checar, eu estou aqui com um documento do TSE, presidente, que veio via a CPI, comprovando que 2004 até 2015 o senhor não tem filiação política. Aí eu fui atrás de 94 a 2004. O senhor também não tem filiação política. E aí eu vou aqui no depoimento do senhor Pedro Corrêa, dado ao deputado Isalci, aonde ele pergunta, o deputado Isalci, como é que o senhor havia chegado lá, e ele diz o seguinte: como todo governo, então ele reafirma o que o senhor disse, como todo presidente da República procura nomear aqueles que acha melhor qualificado. O presidente Lula, depois de achar que o Paulo devia ser o diretor de abastecimento, chamou Janene e disse que ele seria nomeado na cota do Partido Progressista. Originalmente, o Partido Progressista foi barriga de aluguel para sua nomeação. Como é que o José Janene e o Pedro Corrêa bateram na sua porta? Não pode ter lhe procurado nas páginas amarelas, no Cato, na internet, no Google, não. Eles receberam, segundo Pedro Corrêa, não era um qualquer no PP, senhores, era um presidente do Partido Progressista. Ele diz aqui, que se lá em Curitiba está gravado e está aqui o documento. Ele diz que Luiz Inácio Lula da Silva chama José Janene e diz: vou indicar Paulo Roberto Costa, que eu acho que é quem o senhor está protegendo. O senhor é o homem chamado de Paulinho. Eu não conheço nenhum outro diretor da Petrobras que um presidente da República tenha esse grau de intimidade. O senhor é um homem a quem Lula lhe deu o título de comendador, certo pelos ótimos serviços prestados à quadrilha petista que estava lá na Petrobras. Porque o senhor atendeu o PP, o senhor pagou a conta da barriga de aluguel, mas o senhor ajudou muito o PT a fazer caixa. E quando o senhor teve que escolher em ajudar alguém do partido que lhe deu a maior honra, o maior cargo que o senhor ocupou na vida, quem é que o senhor tirou dinheiro do bolso para pagar? Foi para deputado do PP? Foi para candidatura do PP? Não! O senhor tirou dinheiro do bolso da sua conta para doar para o PT na campanha de 2010 no Rio. O senhor é o homem que tinha a capacidade de mandar um e-mail para a ex-ministra Dilma Rousseff sugerindo que a mesma atitude política adotada em 2007 e 2008, o senhor confessou isso, para evitar que o TCU interrompesse Abreu e Lima, a Reneste. Para quê? Para não interromper o fluxo da roubalheira, deputado. O senhor estava prestando serviço para o seu chefe. Este é o fato. Aí eu falo com a senhora Stael Janene, a senhora Stael Janene, esposa do Janene, eu pergunto: a senhora conheceu, ouviu falar? Não, deputado, está aqui, Vossa Excelência ouviu, deputado Embaçaí ouviu, os parlamentares ouviram. Ela nunca ouviu falar do senhor antes do escândalo. Ela não sabia quem era o poderoso Paulo Roberto, o competente Paulo Roberto ou o Paulinho. Ela só vai saber depois que o marido morre e o escândalo estoura. Mas ela sabia quem era o Severino Cavalcante, aquele que pegava um troquinho aqui do restaurante da Câmara. Ela sabia, presidente. Porque o marido dividia as suas coisas. E aí, o presidente,
líder do Partido Progressista, ex-ministro de Dilma Rousseff, no dia 29 de 3 de 2014. Quem era o principal interlocutor de Paulo Roberto? Não é um qualquer, não é um deputado de oposição falando. Era o ex-ministro Mário Negromonte. Aqui, textualmente, quem tinha contato direto com ele era Lula. Isso a gente sabe. Portanto, senhor presidente, eu quero concluir a minha intervenção dizendo que eu encontrei em 6 de maio de 2004, próximo da sua assunção ao cargo de diretor, o Pedro Corrêa, que é um boquirroto, preso lá no Mensalão por roubalheira, roubou agora e está preso de novo, vai ser condenado de novo no Petrolão e tragicamente carregou a filha da ex-deputada Aline Corrêa para esse processo. Os senhores, pelo menos, aparentemente tiveram a dignidade de tentar preservar os filhos, mas o deputado Pedro Corrêa carregou indignamente a filha dele para o lamaçal. Pois aqui ele está dizendo, antes da sua nomeação, de que o novo diretor será Paulo Roberto Costa. Por quê, presidente? Porque ele ouviu da boca do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para concluir, deputado. Então, eu quero concluir, presidente, fazendo um apelo em nome dos brasileiros. Por favor, nos permita na próxima administrativa votar o requerimento 726, com o esquema da Odebrecht, com o esquema de Paulo Roberto Costa e todos os demais. O cidadão Luiz Inácio Lula da Silva tem que sentar aqui para dizer para o Brasil se é verdade que ele escolheu Paulo Roberto para deixar mais fornida a quadrilha, se é verdade que ele foi traficante de influência para a família Odebrecht e se é verdade que o diretor-presidente Ricardo Pessoa da UTC não tinha hora para entrar no palácio. Entrava a hora que queria, porque era homem da copa e da cozinha. Luiz Inácio Lula da Silva tem muita explicação a dar para o Brasil e é missão dessa CPI botá-lo nesta cadeira. Dando seguimento aos demais inscritos, o deputado Isalci é o próximo inscrito. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Presidente, eu pediria a Vossa Excelência que somasse o tempo de liderança. Só uma questão de ordem, presidente. Lembra os 5, 6 inscritos próximos